bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto do sistema endócrino, que nós já estamos falando há 2 semanas. Primeiro falamos do sistema endócrino em si, depois falamos do envelhecimento do sistema endócrino, o que ele causa, tanto no homem como na mulher. E hoje nós vamos falar das disfunções desse sistema endócrino. Como a gente já havia falado antes, tudo que a gente sente, tudo que a gente deixa de sentir, muitas vezes, muitas doenças que a gente apresenta estão relacionadas à produção de hormônios do nosso corpo. Então, muitas vezes, você odiar uma pessoa ou você amar uma pessoa também está relacionado com os hormônios. Então, o nosso dia a dia, ele é impregnado de hormônios. E é muito importante o estudo desse sistema. Por isso que a gente está dando tanta ênfase a ele. Então, eu preparei um material para a gente falar hoje sobre as disfunções. Algumas nós já falamos, outras ainda não. Então, prestem bastante atenção. Nós vamos aqui dividir nossa tela com o PowerPoint que eu preparei para vocês. Então, olha só. Vamos lá. Disfunções do sistema endócrino. Então, a primeira disfunção é a andropausa. Então, os homens costumam falar muito das mulheres que elas estão entrando na menopausa, que elas ficam nervosas, ficam diferentes, mas eles se esquecem que eles também têm esse processo de mudança hormonal. Só que no homem chama-se andropausa e na mulher chama-se menopausa. Então, olha só, a andropausa, ela vai causar no homem cansaço, diminuição da força muscular e disfunção sexual. Podem ser decorrentes da diminuição dos hormônios masculinos, em razão do envelhecimento. A reposição hormonal prescrita por um endocrinologista é uma opção de tratamento. Só que no homem, a andropausa ela acontece um pouco mais tarde que na mulher. Tem mulheres que entram na menopausa com 40 e poucos anos, né? Que é uma menopausa antecipada, né? Nos homens, essa andropausa, essa diminuição da força física, ela vem um pouco mais tarde, ela vem mais ou menos aos 55 até os 60 anos, que é quando eles vão ao médico, relatam todos esses sintomas, e muitas vezes o médico opta por um tratamento com reposição hormonal. Ele vai receitar testosterona. Nós falamos na aula passada os efeitos dessa testosterona, que também não é legal ficar fazendo essa reposição durante muito tempo. Ela pode causar danos ao organismo do homem, né? Ela vai trazer de volta a vitalidade, né? A vontade sexual, o desejo, mas vai se pagar um preço lá na frente por isso, tá? Outro, colesterol e triglicerídeos. São esses tipos de gordura do nosso organismo que estão ligados diretamente à saúde do coração. O risco de complicações cardiovasculares é atenuado com alimentação correta e exercícios físicos regulares. Então, quando a gente vai envelhecendo, é normal que o metabolismo se torne mais lento. Se você continuar, você está envelhecendo e continua comendo as mesmas coisas, continua comendo muita fritura, continua bebendo muito, continua comendo muita gordura, bacon, isso não vai dar certo. Por quê? Quando você é mais jovem, você pode comer tudo isso, mas como você tem uma vida muito ativa, seus hormônios estão no pico, essas gorduras elas vão sendo digeridas, metabolizadas pelo corpo. O que não acontece quando a pessoa é mais velha. O metabolismo fica mais lento, os hormônios caem, então essas gorduras começam a acumular nas artérias. Então é muito comum a pessoa de idade virar e falar assim, nossa, mas eu não como muito assim, não como, e eu tô gordo, eu tô com triglicérides alto, tô com colesterol alto, tem que tomar remédio. A maioria dos idosos toma remédio para baixar o colesterol. Então, por quê?
É exatamente por isso, por causa do metabolismo ficar mais lento pela ação dos hormônios que caem. Os hormônios da tireoide são um exemplo, a gente vai falar mais na frente. Eles fazem o metabolismo ficar mais lento, tá? O diabetes. Existe o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é aquele diabetes que a pessoa já nasce com ele. Então, ou quando a criança é muito novinha, aparece esse diabetes. É um diabetes muito agressivo. Então, geralmente, a criança ela tem que fazer uso de insulina a vida toda. É um processo muito doloroso. O diabetes tipo 2, ele aparece depois que a pessoa já está de uma certa idade. Que ele é resultado de quê? De herança genética? Sim. Se você tem pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó diabéticos, você tem essa herança genética. Mas ele é resultado também do estilo de vida que a pessoa leva. Então, se a pessoa é uma pessoa sedentária, não faz atividade física, se ela tem uma dieta muito gordurosa, muito açucarada, então isso tudo vai interferir no aparecimento desse diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, a princípio, ele é tratado com medicamentos. Se a pessoa aderir ao tratamento, quer dizer, se ela cortar mesmo o açúcar da vida dela, se ela procurar fazer atividade física, provavelmente só os medicamentos vão dar conta de nivelar os níveis o açúcar do sangue dela. Agora, se a pessoa não aderir ao tratamento, que é um tratamento muito difícil, né, gente? Você tirar todo o açúcar, todo o carboidrato, na verdade, né? Porque quando a gente fala açúcar, a gente está falando de carboidrato, a gente está falando de pão, a gente está falando de arroz, tudo isso vira açúcar no corpo. Então, a pessoa, de uma hora para outra, diminuir ou acabar com isso na alimentação é muito complicado. Então, a pessoa precisa de uma disciplina muito grande para cuidar do diabetes. Então, ó, o excesso de peso, o obeso, geralmente, lá na frente, quando ele ficar mais velho, ele vai apresentar o diabetes. A pressão mal controlada, o hipertenso, o colesterol e o histórico familiar podem indicar propensão ao diabetes. Quando a pessoa fica diabética, ela geralmente não sabe disso. Então, existem alguns sintomas que podem indicar que existe alguma coisa errada. Por exemplo, sede excessiva, ela sente sede demais, muita urina, perda de peso, emagrece muito rápido, estão entre os principais sintomas. Só no Brasil há 13 milhões de diabéticos. Quando mal controlada, a doença que é crônica e não tem cura pode levar a sérias complicações nos olhos, nos pés e nos rins. Então, o diabetes, gente, é uma doença, a gente costuma dizer que ela é uma doença escondida, porque a pessoa não sente, mas ela vai corroendo os órgãos por dentro. Então, os rins começam a funcionar de maneira inadequada. Se a pessoa não der um jeito no tratamento, não controlar a glicose, o ideal do diabético é que ela fique abaixo de 150. A pessoa normal, quando ela faz um exame de glicose no sangue, é considerado normal até 100 microgramas de glicose no sangue por decilitro. Quando dá que a pessoa é diabética, o diabetes controlado é aquele que está abaixo de 150. Se a pessoa ficar com mais de 200 microgramas de glicose por decilitro de sangue, o diabetes dela está descontrolado. Então, ela vai precisar tomar insulina todos os dias, ela corre o risco de lá na frente ter que fazer hemodiálise, porque os rins passam a não funcionar direito. Fora que existe um problema muito grande, que é o chamado pé diabético. Quem tem alguém diabético na família sabe de tudo isso que eu estou falando. O pé diabético, a pessoa que é diabética, ela tem um pé muito sensível, pé mesmo. E muitas vezes ela caminha, por exemplo, andou em algum lugar, machucou o pé, a pessoa nem sente que machucou. Quando ela vai ver, aquele machucado que deu no pé, ele é difícil de curar demais da conta, porque o diabético ele tem dificuldade de cicatrizar.
Então, o que acontece? Aquilo ali tende a aumentar aquela ferida. Muitas vezes as pessoas têm que cortar partes dos pés, porque a gente não sabe que as artérias elas saem do coração muito calibrosas, grossas. E à medida que elas vão se afastando do coração, elas vão afinando. Então, lá no nosso pé, que é a parte mais longe do coração, a gente tem artérias muito fininhas. A passagem de sangue é difícil nessas artérias. Então, por isso que a gente sente mais frio. Às vezes, no frio, os pés, os dedinhos ficam roxos. Por quê? Porque a circulação do sangue ali é mais dificultada. E quando a pessoa tem um nível de glicose muito alto no sangue, essa circulação fica mais prejudicada ainda. Então, o que acontece? Corre o risco de ter que cortar os dedinhos, depois corta o pé, tem gente que corta a perna, é muito triste. Então, se vocês têm alguém diabético na família, façam de tudo para que essa pessoa siga direitinho o tratamento, para que ela não sofra lá na frente. E vocês que são jovens, cuidem-se, se tiverem hereditariedade, se tiverem herança genética de pessoas diabéticas, cuidem-se para que vocês também não desenvolvam isso lá na frente. Temos os distúrbios de menstruação, olha só, que são as alterações do ciclo menstrual. Pode ser a falta de menstruação ou a menstruação mais de uma vez ao mês, podem significar problemas hormonais. A investigação clínica é o que vai determinar o tratamento adequado. Então, tem gente que fica aí 3 meses sem menstruar, tem gente que menstrua 3 vezes ao mês. Então, tá errado. O correto é você menstruar 1 vez ao mês, no máximo durante 5 dias. Mais do que isso, vai provocar em você uma anemia. Então, você precisa procurar um ginecologista e saber o que está acontecendo. Eu tenho ovário policístico. Meus hormônios são descontrolados. Então, você vai tomar um remedinho para poder controlar esses hormônios e o seu ciclo voltar a ser regular. O crescimento. A gente sabe que tem gente que é baixinho por herança genética. Se o pai e a mãe são baixinhos, é claro que o filho vai ser baixinho também. Ou são muito altos, o filho também vai ser muito alto. Mas existem casos em que o fato da pessoa ser baixinho demais ou ser alto demais está relacionado com problemas, com disfunções dos hormônios. Então, a criança que cresce demais ou cresce de menos pode estar com alterações hormonais, nutricionais ou genéticas. Só um endocrinologista poderá avaliar com cautela os tratamentos necessários. Então, tem muita gente que consegue, às vezes a pessoa tem um problema hormonal, descobre cedo, não, tá ficando baixinho demais, vou levar no médico. O médico passa hormônio para ela toma o hormônio do crescimento e ela cresce, ela tem um tamanho normal. Então, as coisas têm que ser investigadas e tem que se procurar um médico o mais rápido possível quando você detecta algum desses problemas. Os distúrbios da puberdade, olha só, desenvolvimento de pelos pubianos e mamas antes da idade adequada podem indicar distúrbios hormonais na criança. Adolescentes que ainda não apresentam as características da puberdade também devem ser avaliados. Então, tem criança que apresenta características da puberdade muito cedo. Então, tá errado também. Ela está desenvolvendo os hormônios muito rápido. E, pelo contrário, tem gente que já tem idade para desenvolver as características sexuais secundárias e não fazem. Então, tudo precisa procurar. No caso das meninas, um ginecologista para poder avaliar tudo isso. As doenças da glândula suprarrenal, olha só. O aumento do peso, as estrias avermelhadas, os pelos excessivos, pressão alta ou baixa, puberdade precoce, além do escurecimento da pele, podem significar problemas na glândula suprarrenal, que é a responsável por vários hormônios, entre eles o cortisol, que é o hormônio do estresse, que desenvolve muito na puberdade, né, gente? Por isso que
nossos adolescentes são tão irritadiços, eles são tão difíceis de lidar, né? Porque o cortisol é alto. O excesso de pelos, olha lá, mulheres com excesso de pelos, com padrão de distribuição masculino, que é o que a gente fala, por exemplo, você vê lá no circo, vai ter apresentação da mulher barbada. A mulher barbada pode ser uma mulher que teve problemas hormonais e não se tratou. Então, ela tem as características sexuais masculinas, que é a barba. Ou desenvolvimento de acne, que é um problema grave que o adolescente sofre. Ou o aumento da musculatura. Podem estar com problemas de produção excessiva de hormônios masculinos. Tá? Então, tudo isso tem que ser visto e estudado. As doenças da hipófise. Lembra que a hipófise é uma glândulazinha que está aqui no meio da cabeça, vocês estão lembrados, né? Então, conhecida também como pituitária, a hipófise é uma glândula localizada na base do cérebro, que tem as funções de regular o trabalho das glândulas suprarrenal, tireoide, testículos e ovários. Produzir o hormônio importante para a lactação, que é a prolactina, o hormônio do crescimento, o hormônio antidiurético e o hormônio chamado ocitocina, importante para o trabalho de parto. Já falamos sobre eles. Entre as principais doenças da hipófise, nós temos os adenomas hipofisários, clinicamente não funcionantes, a acromegalia, a doença de Cushing, a prolactinoma, diabetes insípidos, que é diferente do diabetes mellitus, e o hipopituitarismo, é quando ela funciona pouco. A acromegalia é o crescimento das extremidades do corpo. Então, a pessoa tem as mãos e os pés muito grandes, a cabeça muito grande, tá? Os adenomas são aqueles tumores que aparecem lá na hipófise, nem sempre são malignos. A prolactina, ela pode estar muito alta, você tem que, mesmo a mulher não estando no pós-gestação, porque no pós-gestação a prolactina é alta, para a mulher poder amamentar. E pode ser que por um distúrbio da hipófise, essa prolactina esteja alta e a mulher não tenha dado à luz. Então, isso não pode, porque aí vai mexer com outros hormônios do corpo, tá bem? Esses são os mais importantes para vocês saberem. A menopausa, que nós já falamos, né? Que é o período depois do período da menstruação, da idade fértil da mulher. Então, decorrente da falência da produção dos hormônios estrógenos e da atividade reprodutiva pelos ovários. Geralmente ocorre entre 45 e 55 anos. Quando acontece antes dos 40 anos, é denominada menopausa precoce, o que pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, que é o infarto e o derrame. E também de osteoporose, que nós falamos. O tratamento deve ser individualizado e a terapia hormonal pode ser prescrita por um endocrinologista. Nós falamos na aula passada dos benefícios e dos malefícios dessa reposição hormonal da menopausa. Se vocês tiverem esquecido, peguem o outro vídeo lá do envelhecimento que vocês vão ver. A obesidade é uma epidemia mundial e risco para a saúde de crianças e adultos. Quando não tratada, a obesidade está relacionada a doenças cardíacas, diabetes, doenças hepáticas e muitos tipos de câncer. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 2025, cerca de 2 bilhões e 300 milhões de adultos estarão com sobrepeso e mais de 700 milhões obesos. O número de crianças com sobrepeso e obesidade no mundo poderá chegar a 75 milhões. É muita gente, gente. Isso vem do estilo de vida que as pessoas estão levando. Elas estão comendo muito, comendo tarde, indo dormir e fazendo pouca atividade física. Isso é muito grave. Depois nós temos a osteoporose,
que é uma doença endócrina caracterizada pelo enfraquecimento nos ossos. Sem apresentar sintomas, a osteoporose causa mais de 8,9 milhões de fraturas por ano em todo o mundo, resultando em fratura osteoporótica a cada 3 segundos, de acordo com a Federação Internacional de Osteoporose. Olha só que dó, né? A tireoide, nós falamos, a tireoide é aquela que fica aqui no pescoço. Muita gente é gordo por culpa da tireoide, é magro por culpa da tireoide. A tireoide é uma glândula importantíssima e muita gente tem problema nela. Nós falamos que existe o hipotireoidismo, que é quando ela funciona pouco, e o hipertireoidismo, que é quando ela produz muito hormônio, além da conta. Então, ó, a principal função da tireoide é a produção de 2 hormônios, denominados T3 e T4, que agem em praticamente todas as funções orgânicas, como controle dos batimentos cardíacos, transmissões cerebrais, com influência sobre o humor, memória, atenção, concentração, raciocínio, inteligência, força muscular, metabolismo do tecido adiposo, que é a gordura que eu falei com vocês, ó. Controle da produção e consumo de energia, manutenção da temperatura corpórea e mecanismos de adaptação ao frio, formação e renovação do osso, movimento das alças intestinais. Olha só, até o seu intestino funcionar bem ou não depende da tireoide. O crescimento, o ciclo menstrual, fertilidade e outras coisas mais. Então, é uma glândula importantíssima. Quando você sente alguma coisa que você desconfia que possa estar relacionado com os hormônios, é de praxe, no início, ser feito o exame dos hormônios da tireoide, porque ela pode estar sendo a grande causadora de todo o problema. Tá? Então, é isso que a tia tem para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, nós já vamos introduzir um novo sistema. Então, nós estamos finalizando o sistema endócrino hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma matéria muito legal, traz muitas informações para o nosso dia a dia. E eu espero que vocês continuem aqui comigo. Beijo grande, tá? Fiquem com Deus. Grande beijo.